Naquela tarde clara de primavera, a Avenida da Liberdade parecia um corredor de luz e movimento. Os plátanos erguiam-se como colunas verdes, filtrando o sol que se refletia nas montras de Louis Vuitton, Cartier e Prada. Entre executivos apressados e turistas com câmeras em punho, caminhava Alexandre Faria, de 45 anos. Passos firmes, olhar adiante, como se a cidade lhe pertencesse. O casaco cinzento de corte italiano caía-lhe sobre os ombros com a precisão de uma segunda pele. Os sapatos de couro brilhavam, cada passo ressoando no calcário das calçadas. No pulso, um Rolex Submariner marcava 18:45, o ponteiro dos segundos deslizando com a mesma suavidade que as mãos dele no bloco operatório. Havia em Alexandre uma aura de conquista, não só pelo físico cuidado, cabelo levemente grisalho, barba rente, olhos escuros de quem aprendeu a encarar a vida sem baixar a guarda, mas também pelo silêncio respeitoso que parecia segui-lo. Quando passava diante de um grupo de jovens médicos residentes, 2 deles reconheceram-no de imediato. Cochicharam o nome com um misto de admiração e inveja. Alexandre não se virou. Estava habituado, desde os artigos publicados em revistas internacionais até as entrevistas concedidas a jornais portugueses, o seu nome tornara-se sinônimo de excelência. O mago do coração, chamavam-lhe alguns, e ele aceitava o título com a mesma naturalidade com que aceitava os aplausos após uma cirurgia bem-sucedida. Mas a verdade escondia-se debaixo da superfície. Por trás do andar altivo, havia noites mal dormidas, decisões que o perseguiam em silêncio. A vida de luxo, os carros estacionados na garagem privada do hotel, os jantares em restaurantes Michelin, os convites para conferências em Zurique ou Nova York, era também uma armadura, uma forma de abafar um vazio que às vezes surgia em momentos banais. Quando via uma família atravessar a rua de mãos dadas, ou quando um pai abraçava o filho após a alta hospitalar. Naquela avenida de luxo, Alexandre podia comprar quase tudo. Mas havia algo que dinheiro nenhum comprava: a sensação de pertença, de lar. O médico sabia disso, embora raramente admitisse. Enquanto avançava em direção ao Hotel Tivoli Avenida Liberdade, onde tinha reservado a suíte presidencial para a noite, passou diante da esplanada do Café Versailles. O cheiro a café fresco e croissants de manteiga encheu-lhe os sentidos, lembrando-lhe os tempos de estudante em Coimbra, quando ele e Inês Rocha, o nome que já não pronunciava há anos, passavam tardes a partilhar sonhos sobre o futuro. Um músculo contraiu-se-lhe na mandíbula. O passado, pensou, é como uma cicatriz. Pode desaparecer da vista, mas nunca do corpo. Ele ajustou o casaco, retomou o passo firme. O mundo via nele apenas o cirurgião de sucesso. Ninguém precisava saber que atrás da fachada de confiança havia portas fechadas e perguntas sem resposta. E, no entanto, sem que soubesse, essas portas estavam prestes a abrir-se. O átrio do Hotel Tivoli Avenida Liberdade era uma sinfonia de mármore e vidro. O lustre central lançava reflexos dourados sobre os sofás de veludo verde. E o perfume discreto de flores frescas misturava-se ao aroma do uísque servido no bar. Alexandre atravessou o espaço com a naturalidade de quem ali já era figura conhecida. O porteiro cumprimentou-o com um gesto respeitoso. A recepcionista sorriu, chamando-o pelo nome sem necessidade de confirmar a reserva. Na suíte presidencial, o silêncio era absoluto. Um espaço amplo, com varandas voltadas para a avenida, cortinas de linho claras e uma cama king-size impecavelmente feita. Sobre a mesa de centro repousava uma garrafa de vinho do Douro,
cortesia do hotel, ao lado de um cartão escrito à mão. Bem-vindo de volta, Doutor Faria. Alexandre pousou a pasta de couro sobre a cadeira e aproximou-se da janela. Lá embaixo, as luzes dos carros deslizavam em fila contínua, como artérias iluminadas da cidade. O coração de Lisboa pulsava, e ele, o homem que tantas vezes intervinha para corrigir falhas nesse músculo vital, observava a vida acontecer a metros de si, inalcançável. Retirou o casaco, afrouxou a gravata, serviu-se de um copo de vinho, deixando o líquido rubi girar devagar. O gesto era quase ritualístico. Beber sozinho após cada vitória profissional. Tinha operado naquela manhã um empresário influente, mais um nome acrescentado à lista de êxitos que lhe garantiam contratos, prêmios e entrevistas. Mas, enquanto o vinho lhe aquecia a boca, a vitória parecia insípida. Sobre a secretária, repousava o iPad com notificações incessantes. Convites para palestras em Zurique, uma proposta de colaboração em Berlim, mensagens de colegas que o tratavam como uma estrela. Alexandre folheou distraído, sem interesse real. A carreira estava no auge, mas a alma... Não, pegou no telefone, pensou em ligar a alguém. Não tinha quem. As relações que cultivara eram superficiais. Encontros em jantares de gala, fotografias para revistas cor-de-rosa. Nenhuma permanecia quando as luzes se apagavam. Deitou-se na cama, olhos fixos no teto alto. O silêncio da suíte tornou-se ensurdecedor. Recordou-se de um detalhe trivial. Na juventude, em Coimbra, costumava estudar até tarde com Inês na biblioteca. Ao fim da noite, quando a cidade dormia, partilhavam sandes frias e riam de assuntos banais. Não havia luxo, mas havia calor humano. Agora tinha tudo. E, ao mesmo tempo, nada. Levantou-se de repente, incapaz de suportar a memória. Foi até a casa de banho de mármore, lavou o rosto com água fria. Fitou-se ao espelho. Rugas discretas nos cantos dos olhos. Marcas de noites mal dormidas. Para o mundo, continuava impecável. Para si mesmo, começava a ver fissuras. Nesse instante, vibrou o telemóvel. Uma notificação do hospital. Reunião marcada para a manhã seguinte, no Hospital de Santa Maria. Mais um compromisso rotineiro, pensou. Não fazia ideia de que aquele encontro mudaria tudo. Na manhã seguinte, Lisboa acordou envolta em uma luz suave. O céu tingido de tons dourados, que refletiam nos azulejos das fachadas antigas. Alexandre deixou o Hotel Tivoli cedo, conduzindo o seu Maserati Gran Turismo preto pelas avenidas ainda tranquilas. O motor roncava baixo, impondo respeito a cada semáforo. O relógio Rolex marcava 8h10, quando estacionou diante do Hospital de Santa Maria, o maior complexo hospitalar do país. O contraste entre o luxo privado da noite anterior e a imponência fria do hospital não lhe passava despercebido. A fachada moderna, feita de concreto e vidro, erguia-se sólida. Mas dentro, Alexandre sabia que reinava o caos organizado das emergências. Corredores lotados, vidas suspensas em cada sala. Ali, ele não era apenas mais um milionário de Lisboa. Era o cirurgião a quem se confiavam corações em colapso. Entrou pela porta principal, cumprimentado de imediato por enfermeiras e residentes. Os olhares seguiam-no com reverência. Alguns jovens médicos tentaram esconder a excitação ao vê-lo, como se uma celebridade tivesse acabado de cruzar o átrio. Alexandre respondia com um aceno contido. Estava habituado a ser admirado, quase idolatrado, e aprendera a manter distância. No auditório reservado, encontrou colegas reunidos para a reunião clínica. O ar cheirava a café recém-passado e a desinfetante, mistura tão familiar que já fazia parte da sua pele. Alexandre ocupou o lugar de destaque à mesa.
Abriu o tablet e começou a folhear os relatórios dos pacientes programados. Um caso chamou-lhe a atenção. Um jovem adulto, 20 anos, cardiopatia congênita, histórico cirúrgico incompleto. O dossiê tinha lacunas, informações perdidas. Franziu o senho. Não gostava de falhas. Para Alexandre, a perfeição estava nos detalhes, e um detalhe mal explicado podia ser fatal. Enquanto os colegas discutiam protocolos, a mente dele desviava-se para aquela ficha. Quem era aquele paciente? Por que um histórico tão confuso num hospital como Santa Maria? Guardou a pergunta para si, anotando mentalmente que investigaria mais tarde. A reunião prosseguiu, monótona, mas Alexandre mantinha a postura impecável. Costas eretas, mãos firmes sobre a mesa, olhar penetrante. Parecia o comandante absoluto daquela nave que navegava diariamente entre vida e morte. Ao sair da sala, percorreu os corredores longos, ladeados por portas idênticas, cada uma guardando dramas invisíveis. Passou por um grupo de estudantes em ronda, que se afastaram respeitosamente para abrir-lhe caminho. O som de passos ecoava, misturado ao bip ritmado de monitores cardíacos que chegava de salas distantes. Foi nesse instante, sem aviso, que o destino começou a entreabrir a porta. Alexandre cruzou com uma funcionária que carregava uma bandeja de exames de sangue. Ela usava bata azul clara, o cabelo preso num coque apressado. Por um segundo, os olhares se tocaram. Houve algo de familiar naquele rosto, mas Alexandre não teve tempo de fixar. A mulher desviou os olhos e apressou o passo pelo corredor. Ainda assim, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Não sabia, mas aquele encontro fugaz era apenas o prelúdio. Muito em breve, cada segredo que tentara enterrar viria à tona, e a vida meticulosamente construída ao longo de 2 décadas seria posta à prova diante da verdade. O relógio digital do corredor marcava 10:05, quando Alexandre atravessou a ala de análises clínicas em direção ao gabinete do diretor. Carregava consigo a pasta de couro, o semblante austero de quem dominava cada passo. Mas ao virar a esquina, o destino preparou-lhe um golpe seco. Ali, diante de uma bancada de metal iluminada por lâmpadas fluorescentes, estava ela, Inês Rocha. Foram apenas alguns segundos, mas para Alexandre o tempo pareceu congelar. O som dos passos cessou. Os ruídos do hospital dissiparam-se, restando apenas o bater acelerado de um coração que não era de nenhum paciente. Era o dele. Inês usava a bata azul clara dos técnicos de laboratório, luvas descartáveis e óculos de proteção. O cabelo castanho, agora com alguns fios prateados, estava preso num coque prático. Nada nela lembrava a jovem estudante de medicina, que partilhava cafés na Biblioteca Joanina, em Coimbra. E ainda assim era inconfundível. Ela ergueu os olhos para registrar um formulário e, nesse instante, encontrou o olhar dele. Os olhos de Inês, de um verde suave, outrora tão próximos, tão cúmplices, tornaram-se subitamente frios. O corpo dela enrijeceu e um silêncio denso caiu entre os dois. Alexandre tentou falar, mas a voz falhou-lhe. Por um instante, o cirurgião seguro, acostumado a comandar blocos operatórios com dezenas de profissionais, perdeu todas as palavras. Inês foi a primeira a desviar o olhar. Continuou a preencher papéis como se nada tivesse acontecido. Mas as mãos tremiam levemente. Alexandre reparou nesse detalhe, e isso atingiu-o como uma punhalada. O reencontro não era apenas inesperado, era doloroso para ela. Inês, murmurou finalmente, a voz baixa, quase inaudível.
Ela fingiu não ouvir, colocou os formulários numa bandeja metálica e fez menção de sair pela porta lateral. Mas Alexandre deu 2 passos à frente, bloqueando-lhe o caminho. O perfume discreto dele misturou-se ao cheiro de desinfetante do laboratório. O coração batia-lhe na garganta. "Não esperava ver-te aqui", disse, esforçando-se por manter a compostura. Inês ergueu o queixo, firme. "As pessoas têm de trabalhar, Alexandre. Nem todos vivem de jantares de gala." As palavras foram duras, secas. A máscara de serenidade dele estremeceu. Não havia aplausos, nem títulos honoríficos que o protegessem. Ali, diante dela, era apenas um homem exposto. Alexandre respirou fundo, procurando recuperar o controlo. Só queria dizer que... "Não digas nada." Inês cortou-lhe a frase com um tom glacial. O que havia para dizer ficou por dizer há 20 anos e passou por ele, firme, sem olhar para trás. Alexandre permaneceu imóvel no corredor, o peso das palavras a cair-lhe sobre os ombros. Não era apenas um reencontro. Era a abertura de uma ferida que nunca cicatrizara. Ele não sabia ainda. Mas essa ferida estava ligada a muito mais do que memórias dolorosas. Estava ligada a um segredo que mudaria para sempre a sua vida. Alexandre fechou a porta do gabinete do diretor atrás de si, mas a imagem de Inês ainda lhe queimava a retina. Tentou concentrar-se nos relatórios sobre a mesa. Listas de cirurgias, estatísticas de mortalidade, propostas de cooperação internacional. Papéis que sempre lhe haviam dado uma sensação de poder e controlo agora pareciam vazios. O rosto dela, envelhecido de forma digna, não lhe saía da cabeça. O tom da voz, carregado de rancor, ecoava-lhe nos ouvidos como se tivesse sido gravado. O que havia para dizer ficou por dizer há 20 anos. Sacudiu a lembrança e abriu o tablet, buscando foco. Entre os documentos digitais, voltou ao dossiê que já lhe causara incômodo. Lourenço Rocha, 19 anos, cardiopatia congênita. A coincidência do apelido não lhe escapou, embora tentasse racionalizar. Rocha era comum em Portugal, nada mais que isso. Ainda assim, algo naquele nome parecia pulsar como um aviso. A ficha médica era estranhamente lacunar. Registros fragmentados de uma cirurgia infantil, assinaturas ilegíveis, notas clínicas truncadas. O histórico não explicava como o rapaz chegara até ali, nem por que motivo certos exames estavam em falta. Alexandre franziu o sobrolho. Para alguém obcecado com precisão, aquilo era intolerável. Levantou-se, percorreu o gabinete de um lado ao outro. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de passos no corredor. Lembrou-se da enfermeira aposentada de Coimbra, anos atrás, que lhe contara sobre noites caóticas no hospital. Mas afastou esse pensamento como quem fecha uma gaveta. Não queria mexer em memórias antigas e, no entanto, parecia inevitável. Pouco depois, reuniu-se com a equipa de cardiologia pediátrica. O ar-condicionado soprava frio sobre a sala iluminada por neon. Jovens médicos folheavam prontuários, discutiam protocolos. Quando o caso de Lourenço surgiu, a hesitação instalou-se. "Ainda não temos todos os exames", murmurou uma residente. "Há lacunas no histórico. Não conseguimos localizar os relatórios originais da primeira cirurgia." Alexandre pousou a caneta sobre a mesa com firmeza. "Lacunas não salvam vidas. Quero esse processo completo em 48 horas. Se for preciso, remexam nos arquivos do hospital até encontrarem." Os olhos dos residentes arregalaram-se, a ordem soando como sentença. Estavam acostumados à sua exigência, mas não à tensão incomum na voz.
A reunião terminou, mas a inquietação permaneceu. Ao sair, Alexandre percorreu novamente o corredor onde vira Inês. O coração acelerou contra a sua vontade. Não a encontrou, mas sentiu a presença dela pairar como sombra. No elevador, viu o reflexo de si mesmo. O médico impecável, gravata alinhada, olhar austero. Mas atrás da máscara, algo se movia. Uma fissura. Um medo antigo que ressurgia. E pela primeira vez em anos, Alexandre não tinha certeza se queria mesmo descobrir toda a verdade. O fim da manhã trouxe um movimento mais intenso ao Hospital de Santa Maria. O átrio principal enchia-se de familiares ansiosos, estudantes apressados, enfermeiros a correr de um lado para o outro. Alexandre deixara a reunião, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ou alguém o perseguia. Dirigiu-se à ala de cardiologia, pasta de couro na mão, e foi então que a viu novamente. Inês saía de uma sala com uma pilha de relatórios. O olhar dela pousou nele apenas por um instante, rápido e afiado como lâmina. Alexandre percebeu que ela pretendia ignorá-lo, passar direto, como já fizera. Mas desta vez não podia deixar escapar. Deu 2 passos à frente, bloqueando-lhe o caminho. O corredor estreito obrigava-os a uma proximidade desconfortável. "Precisamos falar", disse ele, a voz baixa, mas firme. Inês apertou os relatórios contra o peito, como se fosse um escudo. "Não temos nada a falar, Alexandre." "Temos sim." Os olhos dele cravaram-se nos dela. "Passaram-se 20 anos, mas não podes fingir que nada aconteceu." Houve um silêncio pesado. Os olhos verdes de Inês faiscaram, não de ternura, mas de raiva contida. "Tu escolheste fingir", respondeu, com um fio de voz. "Escolheste virar as costas quando mais precisava de ti." As palavras atingiram-no como bisturis invisíveis. Alexandre inspirou fundo, mas antes que pudesse responder, um som interrompeu o momento. O bip ritmado de um monitor cardíaco vindo da sala ao lado. Uma enfermeira saiu apressada, segurando um prontuário. O jovem Lourenço precisa de avaliação urgente." O nome ecoou no ar como uma campainha. Alexandre virou o rosto para Inês, notando a reação dela. Os olhos dela se ampliaram por um segundo, e os dedos tremeram sobre os relatórios. Era uma reação impossível de disfarçar. Alexandre sentiu um arrepio. "Lourenço", repetiu devagar, quase num sussurro. Inês fechou os olhos, respirou fundo, e quando voltou a encará-lo, havia uma barreira de ferro no olhar. "Não te metas neste caso, Alexandre." Ele ficou estático, sem compreender. "Como assim? É meu dever." "Não." A voz dela quebrou, mas manteve a firmeza. "Há coisas que não podes corrigir, por mais bisturis que tenhas." E afastou-se, desaparecendo pelo corredor, deixando Alexandre sozinho, com o nome Lourenço a martelar-lhe a mente. Nesse instante, percebeu que aquela não era apenas mais uma coincidência clínica. O caso do jovem com dossiê incompleto estava diretamente ligado a ela. E talvez a ele próprio. Coimbra, 2001. A cidade universitária vivia as noites como se fossem eternas. Os degraus da Sé Velha enchiam-se de estudantes vestidos de capa negra. Guitarras portuguesas ecoavam em serenatas improvisadas, e o Mondego refletia as luzes dos candeeiros, guardando segredos de gerações. Foi nesse cenário que Alexandre e Inês se encontraram pela primeira vez. Ele, estudante finalista de medicina, já carregava a ambição nos olhos. Frequentava as bibliotecas com disciplina quase militar, sempre na primeira fila das aulas de cirurgia experimental.
Os colegas o respeitavam, mas também o temiam pela exigência. Ela, 2 anos mais nova, começava a trilhar o mesmo caminho. Inês era de uma família modesta de Aveiro, bolsista, determinada a provar que inteligência e coragem podiam abrir portas que o dinheiro não abria. Os olhos verdes brilhavam quando falava de anatomia ou fisiologia, e tinha um riso claro que suavizava até os dias mais pesados. O encontro deu-se numa tarde chuvosa na biblioteca joanina. Alexandre estudava em silêncio, rodeado de livros de anatomia, quando Inês entrou, encharcada pela chuva. Sentou-se ao lado dele, pedindo num sussurro um guardanapo emprestado para secar as páginas do caderno. Ele, acostumado a manter distância, surpreendeu-se ao sorrir. Daquele gesto banal nasceu algo maior. Passaram a estudar juntos, a trocar apontamentos, a dividir cafés no Café Santa Cruz, em frente à Sé. Entre livros e conversas, descobriram afinidades, ambos fascinados pelo coração humano, pelas suas fragilidades e pela possibilidade de repará-lo. Coimbra testemunhou o florescer daquele amor. Caminhavam de mãos dadas pelo Jardim da Sereia, paravam na ponte sobre o Mondego para observar o pôr do sol. Sonhavam com futuros brilhantes. Alexandre falava em cirurgias revolucionárias, congressos internacionais. Inês sonhava em servir hospitais públicos, devolver dignidade a quem não tinha meios. As diferenças já estavam ali, mas o calor da juventude abafava tudo. Quando dançavam nas noites de queima das fitas, acreditavam que o mundo inteiro cabia nos braços um do outro. No entanto, sob a superfície, o caráter de Alexandre já se mostrava. Ambicioso, competitivo, não aceitava falhas. Inês, mais humana, lembrava-lhe que pacientes não eram apenas números. Algumas discussões surgiam. Pequenas rachaduras num amor que parecia inquebrável. Uma dessas discussões aconteceu depois de uma aula prática, quando um professor elogiou Alexandre por sua destreza com o bisturi. Inês, ao sair, comentou com franqueza: "És brilhante, Alexandre. Mas às vezes pareces esquecer que não operamos máquinas. Operamos pessoas", ele respondeu com um sorriso frio. "Emoções não salvam vidas, Inês. Técnica, sim." Ela não retrucou, mas aquele silêncio ficou. Apesar disso, o amor crescia. No quarto pequeno que Inês alugava perto da Alta de Coimbra, partilhavam confidências, promessas e beijos longos, embalados pelo som distante de guitarras em serenata. Falavam em casar, em trabalhar juntos, em construir um futuro. Coimbra parecia eterna, mas a eternidade estava prestes a ser interrompida. Porque em 2002, um caso clínico extraordinário surgiria no hospital da universidade. E esse caso mudaria para sempre a vida de ambos. Fevereiro de 2002. O inverno em Coimbra era úmido. Os corredores do hospital da universidade cheiravam a desinfetante e café fraco. Estudantes de bata branca corriam de um lado para o outro, carregando dossiês e pastas, enquanto médicos seniores davam ordens rápidas, vozes sobrepondo-se ao bip constante dos monitores. Foi numa manhã cinzenta que o professor Álvaro Mendes, chefe de cirurgia pediátrica, reuniu os internos na pequena sala de reuniões. Alexandre e Inês estavam entre eles, sentados lado a lado, cadernos abertos, prontos para tomar notas. "Temos um caso de urgência", anunciou o professor, a voz grave. "Recém-nascido, malformação cardíaca rara. O prognóstico é reservado. Precisamos agir imediatamente." As palavras pairaram pesadas. Para jovens médicos, participar numa cirurgia tão delicada era ao mesmo tempo um privilégio e um fardo.
Alexandre sentiu a adrenalina percorrer-lhe as veias. Era aquilo que sempre sonhara. Estar diante de um desafio que poucos ousariam enfrentar. Inês, ao contrário, sentiu o coração apertar. Não via apenas um caso clínico. Via um bebê. Uma vida inteira dependente de mãos humanas. Horas depois, já no bloco operatório, o ambiente estava carregado. As luzes cirúrgicas iluminavam o pequeno corpo adormecido sobre a mesa. Tubos, cabos, monitores, tudo parecia desproporcional em relação à fragilidade do paciente. Alexandre foi autorizado a auxiliar, ao lado de Inês. O bisturi deslizava nas mãos do professor Mendes, que ditava cada passo com precisão. Alexandre observava fascinado, absorvendo cada gesto. Inês, encarregada de monitorar sinais vitais, não conseguia afastar os olhos do pequeno tórax que se abria diante dela. A cirurgia prosseguia em tensão máxima. O tempo parecia suspenso, até que um alarme soou. O monitor cardíaco disparou. Os números caíram abruptamente. O coração do bebê parava. "Massagem!" ordenou Mendes, sem hesitação. Alexandre, instintivamente, posicionou-se e iniciou compressões delicadas com as pontas dos dedos, enquanto a equipa tentava estabilizar o recém-nascido. Inês segurava a respiração, os olhos fixos na tela. O caos instalou-se por minutos que pareceram horas. Vozes elevadas, ordens rápidas, adrenalina injetada. Até que, finalmente, o traçado cardíaco voltou a subir, irregular, mas presente. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A cirurgia prosseguiu, mas algo estava errado. O professor Mendes murmurava instruções apressadas, franzindo o senho. Papéis caíam, anotações eram feitas às pressas. Havia uma tensão estranha, como se detalhes estivessem a ser escondidos. No final, o bebê foi levado para a UCI neonatal. Alexandre saiu exausto, mas com um brilho febril nos olhos. Sentia-se vivo, poderoso, como se tivesse tocado os limites da vida e da morte. Inês, porém, saiu em silêncio. No corredor frio, encostou-se à parede respirando fundo. Sentia que algo não estava certo, que havia mais do que os olhos viam. "Fizemos história hoje", disse Alexandre, aproximando-se, ainda com a bata manchada. Ela ergueu os olhos, inquietos. "Fizemos história? Ou cometemos um erro?" Alexandre franziu o senho. "Salvamos uma vida. Isso é o que importa." Mas a dúvida já havia plantado raízes no coração de Inês. Nos dias seguintes, o caso tornou-se assunto entre os internos. O recém-nascido sobrevivera, mas o dossiê clínico estava incompleto. Partes desaparecidas, relatórios trocados. Alguns diziam que fora uma questão burocrática. Outros sussurravam sobre negligência. Inês tentava falar com Alexandre, mas ele evitava. Para ele, aquilo era apenas ruído, distrações que poderiam pôr em risco sua ascensão. Numa noite, no quarto dela, perto da alta, finalmente o confrontou. "Alexandre, há páginas em falta no dossiê. Assinaturas ilegíveis. Estás a perceber? Alguém está a esconder algo." Ele afastou o olhar. "O que interessa é que o bebê está vivo." "Mas a que custo?" insistiu ela. O silêncio dele foi a resposta mais dolorosa. Naquela noite, Inês compreendeu que havia algo em Alexandre que não mudaria. A sede de perfeição, mesmo que à custa da verdade. E esse segredo, nascido numa sala fria de Coimbra, iria persegui-los pelo resto da vida. Os dias que se seguiram à cirurgia em Coimbra foram de tensão silenciosa. O recém-nascido permanecia na UCI neonatal, ligado a tubos e monitores que bipavam num compasso irregular. Médicos iam e vinham registrando números,
ajustando medicamentos, evitando olhares prolongados. Alexandre passava pelo corredor com passo firme, sempre acompanhado de colegas que o cumprimentavam com respeito. Para muitos, era o jovem prodígio, o interno promissor que em breve ganharia o mundo. Para Inês, porém, cada gesto dele parecia mais distante, mais frio. Ela visitava a unidade sozinha, observando o pequeno corpo envolto em fios. Cada batida frágil daquele coração lembrava-lhe que a vida não era apenas técnica, era fragilidade pura. Num desses turnos silenciosos, uma enfermeira confidenciou: "Houve confusão nos registros. 2 bebés deram entrada quase ao mesmo tempo. Papéis trocados, pulseiras mal fixadas. Mas já foi resolvido. Inês não acreditou totalmente." O tom evasivo da enfermeira soava mais como tentativa de encobrir do que de esclarecer. Guardou a informação sem saber ainda o peso que teria. Na mesma noite, procurou Alexandre no quarto dele. Ele estudava cirurgias em manuais grossos, sublinhando linhas com precisão quase obsessiva. "Precisamos falar", disse Inês, firme. Ele não levantou os olhos. "Se é sobre os relatórios, já te disse. Não vale a pena." Ela aproximou-se, pousando as mãos sobre o livro. "Alexandre, pode ter havido troca de bebés. Sabes o que isso significa?" Ele ergueu finalmente o olhar, mas havia impaciência nos olhos. "Significa ruído administrativo. O que importa é que o meu professor elogiou a forma como atuei na massagem cardíaca. Isso vai ficar registrado." Inês sentiu um nó no estômago. Não era apenas a frieza, era a prioridade clara dele. Reconhecimento acima de tudo. Um dia esse tipo de escolha vai cobrar o seu preço, murmurou ela. Mas Alexandre já voltava ao livro, encerrando a conversa. O afastamento cresceu lentamente, como fissura que se abre em muralha. As conversas tornaram-se curtas, as discussões mais frequentes. Inês queria transparência, humanidade. Alexandre queria resultados, fama, vitórias. Na primavera daquele ano, durante a queima das fitas, quando estudantes celebravam pelas ruas com fitas coloridas, os dois caminharam juntos pela última vez. Inês, com a capa negra sobre os ombros, olhava os colegas cantar e rir. Alexandre, de mãos nos bolsos, falava sobre bolsas de investigação no estrangeiro. "Pensa comigo, Inês", dizia, com brilho febril nos olhos. "Zurique, talvez Boston. Podemos ir juntos. É o futuro", ela suspirou. "E o passado? O que aconteceu naquele hospital? Vamos fingir que não existe?" Alexandre desviou o olhar para as luzes festivas. "O passado não constrói carreira. O futuro, sim." As palavras caíram entre eles como sentença. Naquela noite, Inês chorou sozinha no quarto alugado na Alta. Alexandre, por sua vez, foi visto com colegas rindo alto, como se nada tivesse acontecido. Semanas depois, o destino fechou o ciclo. O bebé sobreviveu, mas os registros permaneceram turvos. Um documento desapareceu do arquivo, outro foi assinado às pressas. Inês guardou a desconfiança como cicatriz. Alexandre enterrou-a sob camadas de ambição. O amor, outrora tão forte, não resistiu. Pouco a pouco, afastaram-se até romper. Sem despedidas dramáticas, apenas silêncio e distância. E foi nesse silêncio que ambos seguiram caminhos distintos. Alexandre rumo ao estrelato médico. Inês para uma vida mais discreta, mas com a memória daquela noite presa no coração. Ela não sabia ainda, mas trazia consigo um segredo maior. Uma ligação direta àquele bebé. Uma linha invisível que 20 anos depois se entrelaçaria novamente com o destino de Alexandre. O verão aproximava-se em Coimbra, trazendo consigo o calor que subia pelas calçadas de pedra
e o som distante das guitarras que ecoavam nas noites. Para muitos estudantes, era tempo de festas e despedidas. Para Inês, era tempo de silêncio. Dias após o término do semestre, recebeu discretamente um envelope dos arquivos do hospital. O papel amarelado, as assinaturas incompletas, as rasuras mal disfarçadas confirmavam as suspeitas que a atormentavam. Naquela noite de fevereiro, havia de facto 2 bebés internados, 2 prontuários quase idênticos. E em algum momento, algo fora trocado. Pulseiras, registros, talvez mais. O choque percorreu-lhe o corpo como corrente elétrica. Não havia como provar nada de forma definitiva, mas a dúvida era corrosiva. Qual das 2 mães levava para casa o filho certo? Quem guardaria para sempre um pedaço de vida que não lhe pertencia? Inês caminhou até a margem do Mondego, o envelope apertado contra o peito. O rio refletia a lua cheia, indiferente às dores humanas. Chorou ali, em silêncio, compreendendo que carregava consigo um segredo que não poderia simplesmente partilhar. Tentou falar com Alexandre uma última vez. Encontrou-o no Café Santa Cruz, rodeado de colegas, todos aplaudindo-o por ter sido selecionado para um estágio internacional. «Alexandre, precisamos conversar», disse ela. A voz trêmula. Ele sorriu distraído, erguendo o copo. «Não agora, Inês. O mundo está a abrir-se para nós.» «Para ti», corrigiu ela, os olhos marejados. «Apenas para ti. Ele não ouviu ou não quis ouvir.» As risadas dos colegas abafaram as últimas palavras que poderiam tê-lo feito permanecer. Na semana seguinte, Alexandre partiu de Coimbra rumo a Lisboa e dali para o estrangeiro. Não olhou para trás, Inês, por sua vez, ficou. Terminou o curso, mas abandonou os planos de cirurgia. Optou por uma carreira discreta como técnica de laboratório, onde pudesse sustentar-se sem se aproximar demais das memórias que a assombravam. Meses depois, ao sentir as primeiras náuseas, percebeu que carregava dentro de si uma nova vida. O choque deu lugar a uma certeza amarga. Alexandre jamais saberia. Não procuraria por ela, não perguntaria, não teria interesse. Decidiu seguir sozinha. Criou a criança em silêncio, protegendo-a do peso do passado. Nunca contou a ninguém a história completa da noite em que 2 bebés quase se confundiram nos corredores do hospital. Guardou tudo como cicatriz invisível. Anos passaram. Coimbra ficou para trás, mas o segredo permaneceu, enterrado. Enquanto Alexandre construía impérios de prestígio médico, Inês construía uma vida simples, mas marcada por escolhas difíceis. E naquele presente de 2022, quando os olhos dela se cruzaram novamente com os dele nos corredores do Hospital de Santa Maria, a cicatriz antiga abriu-se. O nome Lourenço não era apenas um paciente qualquer. Era a ponte viva entre o passado e o presente. E Inês sabia que a muralha de silêncio que construíra estava prestes a ruir. O final da tarde em Lisboa trazia consigo o trânsito pesado na Avenida das Forças Armadas, mas dentro do Hospital de Santa Maria reinava outra forma de congestionamento. Corredores repletos de macas, telefones a tocar incessantemente, vozes que se cruzavam num mosaico de urgência. Alexandre caminhava contra a corrente, passos firmes, pasta de couro junto ao corpo. Tentava manter o semblante austero, mas por dentro sentia-se como um homem encurralado. O nome Lourenço não lhe saía da mente, repetindo-se como um eco. Entrou na sala de arquivos clínicos, um espaço abafado, iluminado por lâmpadas fluorescentes. Prateleiras metálicas alinhavam-se até perder de vista, cada uma carregada de dossiês volumosos.
O funcionário responsável levantou os olhos de um jornal amarrotado e engoliu em seco ao reconhecê-lo. Doutor Faria. Não sabia que o senhor vinha pessoalmente. Preciso consultar um caso antigo. Transferido para a cardiologia, respondeu Alexandre, a voz seca como ordem. O homem hesitou. Depois ergueu-se e começou a procurar. Alexandre aguardou, mas a impaciência corroía-o. Andava de um lado ao outro, o som dos sapatos ecoando no piso frio. Finalmente, o funcionário depositou um dossiê empoeirado sobre a mesa. Alexandre abriu-o com mãos firmes. As primeiras páginas estavam em ordem. Exames recentes, relatórios de ecocardiograma, consultas de acompanhamento. Mas quando chegou às anotações mais antigas, de 2002, sentiu um calafrio. Havia folhas rasgadas, assinaturas cortadas, lacunas gritantes. Uma nota manuscrita, quase ilegível, mencionava intervenção de urgência em Coimbra. O coração acelerou. Era a mesma época da cirurgia que nunca mais esquecera. Enquanto folheava, uma sombra surgiu à porta. O que pensas que estás a fazer? A voz de Inês cortou o ar como faca. Alexandre ergueu os olhos. Ela estava parada no limiar, braços cruzados, olhar duro. A cumprir o meu dever, respondeu ele, tentando soar calmo. Este rapaz precisa de clareza no histórico. Inês avançou, arrancando-lhe uma folha das mãos. Não é o teu dever mexer em coisas que não entendes. Eu entendo perfeitamente, rebateu ele, a voz mais baixa, mas carregada de tensão. Estava lá, Inês. Estava naquela sala em Coimbra. Ela empalideceu. Por um instante perdeu a firmeza. Alexandre percebeu. Então é verdade, murmurou. Este rapaz, Lourenço, está ligado a nós, não está? Inês desviou o olhar, apertando os papéis contra o peito. O silêncio dela era mais revelador do que qualquer resposta. Diz-me, insistiu Alexandre, aproximando-se, o rosto a centímetros do dela. Ele é meu filho? As palavras ecoaram na sala abafada. Inês respirou fundo, fechou os olhos e disse, num sussurro quase inaudível, não procures uma resposta que não saberás suportar. E saiu, deixando Alexandre sozinho entre prateleiras, com o dossiê aberto diante dele e um turbilhão de perguntas sem resposta. A noite caía sobre Lisboa, e as luzes da cidade refletiam-se nos vidros do Hotel Tivoli, Avenida Liberdade, onde Alexandre se refugiara após o confronto com Inês. O jantar servido no restaurante panorâmico estava intocado diante dele. Um medalhão de novilho, batatas confitadas, vinho tinto do Douro. Nada lhe despertava apetite. O garçom aproximou-se para perguntar se desejava que retirassem o prato, mas Alexandre apenas acenou em silêncio, perdido nos próprios pensamentos. A cada gole de vinho, o nome Lourenço voltava como martelo. Ele lembrava-se do choro abafado naquela noite em Coimbra, da confusão de registros, do olhar aflito de Inês. Não podia ser coincidência. Pegou no telemóvel e procurou na lista de contactos um número antigo. Depois de alguns toques, uma voz rouca atendeu. Alexandre? Depois de tantos anos? Era Miguel Carvalho, antigo colega de internato, agora cardiologista em Coimbra. Preciso falar contigo, disse Alexandre direto. É sobre um caso de 2002. Silêncio do outro lado, seguido de um suspiro. Sabia que um dia isto ia voltar? 2 dias depois, Alexandre viajou discretamente para Coimbra. Caminhou pelas ruas empedradas da Alta como quem regressa a um sonho antigo. O Arco de Almedina, a Sé Velha, tudo parecia carregado de memórias que tentava enterrar.
Encontrou Miguel num café discreto perto da universidade. O colega envelhecera. Cabelos grisalhos, olheiras profundas, mas os olhos mantinham a mesma intensidade. Falas do caso do recém-nascido, não é? Começou Miguel, sem rodeios. Alexandre assentiu. Lourenço. Miguel baixou a voz. Não devíamos falar disso aqui, mas já que insististe... Sim, houve troca de registros. 2 crianças, 2 famílias em desespero. Papéis mal assinados. Houve pressa, houve pressão. E o bebê que sobreviveu? Perguntou Alexandre, a garganta seca. Miguel hesitou. Oficialmente chamava-se Lourenço, mas a verdade é que ninguém tem certeza absoluta. As palavras caíram como pedra. Alexandre sentiu o estômago revirar. Inês sabia? Murmurou. Sempre soube mais do que deixava transparecer, respondeu Miguel. Eu via chorar com o envelope dos arquivos, mas ela nunca denunciou nada. Protegeu o rapaz como se fosse parte dela. Alexandre recostou-se na cadeira, o coração em disparada. A confirmação que temia ganhava corpo. De regresso a Lisboa, entrou novamente no Hospital de Santa Maria, com a pasta de couro na mão. Caminhava como médico, mas por dentro sentia-se como um homem à beira do abismo. No gabinete silencioso, abriu o computador e digitou o nome Lourenço Martins no sistema. A ficha clínica surgiu com dados recentes, exames, consultas, relatórios de cardiologia pediátrica. Mas no campo da filiação, apenas mãe Inês Martins. O espaço destinado ao pai estava em branco. O cursor piscava diante dele, como se zombasse de sua ignorância. Naquele instante, compreendeu que a verdade não estava apenas nos arquivos, mas na própria Inês e, pela primeira vez em muitos anos, Alexandre sentiu medo. Medo não de perder uma cirurgia, não de falhar diante da crítica, mas de enfrentar a realidade de que tinha um filho, um pedaço de si que crescera sem o conhecer. O fim da tarde caía sobre Lisboa quando Alexandre atravessou o pátio interno do Hospital de Santa Maria. As sombras das árvores projetavam-se sobre o chão de cimento e o som distante de ambulâncias compunha a trilha sonora da sua inquietação. Caminhava rápido, a pasta de couro colada ao corpo, como se o peso dos papéis fosse também o peso da verdade que precisava arrancar. Encontrou Inês no corredor da ala pediátrica. Ela estava de bata simples, cabelo preso em coque apressado, segurando uma prancheta contra o peito. Os olhos dela, ao vê-lo aproximar-se, endureceram como muralhas erguidas de imediato. Precisamos conversar, disse Alexandre, a voz baixa, mas firme. Não aqui, respondeu Inês, sem parar de andar. Não à frente dele. Então diz-me onde e quando, insistiu, acompanhando-lhe os passos. Não fujo mais, Inês. Quero saber. Ela parou bruscamente diante da porta de um quarto. O letreiro na parede indicava Lourenço Martins. O coração de Alexandre disparou. Antes que pudesse reagir, a porta abriu-se por dentro. Um rapaz de cabelos castanhos claros, olhos verdes intensos e sorriso tímido apareceu à soleira. Trazia uma guitarra nas mãos, e por um instante o tempo pareceu suspenso. Alexandre sentiu o ar faltar. Aquele olhar era-lhe familiar, demasiado familiar, como se estivesse a ver o reflexo de uma juventude que julgava perdida. Mãe, já acabaste? Lhe perguntou Lourenço, dirigindo-se a Inês com naturalidade. Ela tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula. Já vou, querido! O rapaz voltou-se para Alexandre curioso. É médico também? O mundo de Alexandre estreitou-se. As palavras custavam-lhe a sair. Sim, sou médico. Lourenço sorriu inocente. Então talvez já se conheçam? A minha mãe fala sempre de médicos brilhantes. Inês interrompeu, a voz firme.
Lourenço, vai esperar na sala de música. Já vou ter contigo. O rapaz assentiu e afastou-se, guitarra ao ombro, sem desconfiar da tempestade que deixava para trás. Quando a porta se fechou, Alexandre olhou para Inês, olhos marejados pela primeira vez em anos. Ele é meu filho, não é? Ela respirou fundo, como quem carrega um fardo impossível de sustentar. Ele é meu filho. Isso basta, não basta! Explodiu Alexandre, a voz ecoando pelo corredor vazio. Olhei para ele, Inês. Vi-me a mim. Não podes negar? Inês fechou os olhos, lágrimas contidas. Não te procurei porque sabia que só verias nele uma prova, um espelho do teu passado. Mas ele não é um troféu, Alexandre. Ele é um rapaz com sonhos, medos e uma vida que construí sem ti. Ele deu um passo à frente, a voz quebrada. Quero conhecê-lo. Ela recuou, erguendo a prancheta como barreira. E eu quero protegê-lo. O silêncio entre eles tornou-se sufocante. Ao longe, ouviam-se as notas suaves de uma guitarra. Lourenço tocava sozinho, sem imaginar que cada acorde era a trilha sonora de uma revelação prestes a explodir. O dia seguinte amanheceu cinzento em Lisboa, com nuvens baixas a cobrirem a cidade e o vento frio a soprar do Tejo. Alexandre, no entanto, não se deixou deter pela meteorologia. O que lhe pesava não era o clima, mas a revelação que ainda ecoava dentro dele. O olhar de Lourenço, tão parecido com o seu. Sentado no quarto do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, diante da janela panorâmica, observava os telhados antigos da cidade. À sua frente, a bandeja do pequeno almoço permanecia intacta. Croissants, sumo de laranja, café fumegante. Nada lhe apetecia. A única coisa que lhe preenchia os pensamentos era a imagem do rapaz de guitarra ao ombro, com um sorriso que não lhe saía da mente. Não conseguiu resistir. Poucas horas depois, vestiu o fato azul escuro, colocou o relógio Rolex, que sempre ostentava em cirurgias importantes, e desceu ao átrio. Pediu discretamente a um motorista do hotel que o levasse ao bairro onde Inês morava com Lourenço. Uma informação que obtivera quase por instinto, cruzando dados clínicos e pistas nos relatórios. O carro estacionou perto de uma rua modesta, em Alvalade, longe dos cafés caros da Avenida da Liberdade. Alexandre desceu, ajustou a gravata e caminhou como um estranho naquele cenário cotidiano. Prédios antigos, varandas com roupas estendidas, cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Foi ali que o viu. Lourenço saía de casa, mochila às costas, guitarra presa pela alça. Caminhava apressado, mas ao mesmo tempo distraído, como quem carrega o mundo nos pensamentos. Alexandre seguiu-o a uma distância segura, sentindo-se ridiculamente como um detetive amador. O rapaz entrou numa pequena escola de música, instalada num prédio discreto, pintado de amarelo. No letreiro lia-se Academia de Música de Alvalade. Alexandre parou do outro lado da rua, observando pela janela. Viu Lourenço sentar-se numa sala ampla, juntar-se a outros jovens e afinar a guitarra com gestos seguros. Quando as primeiras notas soaram, Alexandre sentiu um nó na garganta. O talento era evidente. O rapaz dedilhava com concentração, olhos semicerrados, corpo entregue à música. Havia algo de puro naquela expressão. Uma intensidade que Alexandre reconhecia de si próprio, mas em outro campo, a medicina. Passou quase uma hora ali, parado, sem dar-se conta do tempo. Apenas quando começou a chover é que se afastou, abrigando-se debaixo de uma marquise. Sentia-se como um intruso, mas também como alguém que descobrira uma parte de si
que nunca soubera existir. Nos dias seguintes, a rotina repetiu-se. Alexandre inventava compromissos no hospital, mas, na verdade, encontrava formas de seguir os passos de Lourenço. Observava-o sair da escola, atravessar ruas com auscultadores nos ouvidos, parar numa esplanada barata para beber um refrigerante. Certa tarde, viu o rapaz sentado nos degraus da igreja de São João de Deus, tocando guitarra para alguns amigos. O som ecoava pelo largo, atraindo olhares curiosos de transeuntes. Alexandre encostou-se a um poste, coração apertado. Sentiu orgulho, mas também dor. Orgulho por ver talento, dor por não ter participado da construção daquela vida. Numa dessas ocasiões, quase foi apanhado. Lourenço ergueu os olhos de repente, como se tivesse pressentido o olhar insistente. Os dois trocaram um breve contato visual. O rapaz franziu o senho, curioso, mas voltou a tocar. Alexandre afastou-se rapidamente, o coração aos pulos. Sabia que não podia continuar assim. Mais cedo ou mais tarde, Inês descobriria, e a reação dela seria implacável. Mas uma parte dele já estava perdida. Queria mais do que observar. Queria ouvir a voz de Lourenço, saber do que gostava, que sonhos tinha, que medos escondia. Queria, enfim, ser parte de uma história da qual fora excluído durante 2 décadas e, pela primeira vez em anos, Alexandre percebeu que o seu maior desafio não era uma cirurgia complexa, nem um congresso internacional. Era conquistar a confiança de um rapaz que talvez fosse seu filho. O sábado trouxe um sol tímido a Lisboa. A Praça do Rócio fervilhava de turistas, vendedores ambulantes e transeuntes apressados. Entre a azáfama, uma pequena estrutura de palco fora montada para uma mostra juvenil de música. Jovens com violinos, flautas e guitarras preparavam-se para tocar diante de familiares e curiosos. Alexandre misturou-se à multidão. Um homem elegante, de fato escuro entre roupas coloridas e mochilas. O coração batia descompassado enquanto os olhos percorriam o palco improvisado. E lá estava ele. Lourenço, guitarra em punho, cabelos desalinhados pelo vento, sorriso tímido ao cumprimentar colegas. Quando o rapaz começou a tocar, um silêncio respeitoso instalou-se. As notas ecoaram pela praça, doces e firmes, enchendo o ar de uma beleza inesperada. Alexandre sentiu-se arrebatado. Era como se cada acorde atravessasse décadas, como se a música fosse a ponte invisível que os unia. Não resistiu a aproximar-se do palco. Ficou tão perto que podia ver os dedos ágeis de Lourenço deslizando pelas cordas, a concentração absoluta no rosto jovem. Reconheceu naquele olhar a mesma entrega que ele próprio tinha no bloco operatório. O público aplaudiu calorosamente ao final da peça. Lourenço sorriu, corando ligeiramente, e fez uma vénia desajeitada. Foi nesse momento que os olhos dele encontraram os de Alexandre. O rapaz pareceu surpreendido. "Gostas de música?" perguntou Lourenço quando desceu do palco, dirigindo-se ao homem que o observava tão fixamente. Alexandre hesitou, mas respondeu com voz firme. "Mais do que imaginas. Tocaste com paixão? Tens talento raro?" Lourenço corou de novo, mas sorriu envaidecido. "Obrigado. Poucos adultos dizem isso sem olhar de lado. Normalmente chamam isto de hobby." "Não é hobby, é vocação", afirmou Alexandre, quase sem perceber a emoção que lhe escapava. "Isso não se pode ignorar." O rapaz pareceu intrigado. "Conheces-me de onde?" "Já te vi antes." Antes que Alexandre pudesse inventar uma resposta, uma voz feminina soou atrás deles. "Lourenço!" Inês avançava pela multidão, o rosto tenso.
Carregava nos olhos a fúria de quem pressentia a invasão de um território sagrado. Aproximou-se, colocando-se entre os dois como barreira. "O que estás a fazer aqui?" disparou, olhando fixamente para Alexandre. Lourenço piscou os olhos, confuso. "É um médico, mãe. Estava só a falar comigo." "Este médico não tem nada que ver contigo," cortou ela, agarrando o braço do filho. "Vamos embora." Alexandre deu um passo à frente, tentando controlar a voz. "Inês, espera!" "Não estou a tentar." "Não!" interrompeu ela, a voz firme, quase gritada. Alguns curiosos viraram-se. "Não tens direito de aparecer assim, de entrar na vida dele como se fosse um acaso." Lourenço olhava de um para o outro, sem entender. "O que é que se passa?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexandre abriu a boca, mas as palavras não saíram. Inês, porém, falou com firmeza. "Nada que precise saber agora." E puxou o filho, afastando-o dali. Lourenço, ainda intrigado, olhou uma última vez para Alexandre, como quem pressentia que havia muito mais por trás daquela cena. Ficou para trás um homem quebrado, sozinho no meio da multidão, enquanto as palmas de outros espectadores ainda ecoavam no ar. Alexandre compreendeu, então, que a luta não seria apenas por respostas. Seria por espaço no coração de um rapaz que já tinha um mundo inteiro construído ao lado da mãe. Os dias seguintes foram de silêncio tenso. Inês evitava cruzar-se com Alexandre nos corredores do hospital. E quando não podia evitar, limitava-se a acenos frios, palavras curtas. Mas o vazio que Alexandre sentia era insuportável. Já não podia fingir que Lourenço era apenas mais um paciente. Certa manhã, aproveitou a ausência de Inês e foi à sala de exames. Encontrou Lourenço sentado numa cadeira, guitarra encostada ao lado, à espera da consulta de rotina. O rapaz ergueu os olhos, surpreso ao ver Alexandre. "És tu outra vez," disse com um sorriso tímido. "E não costumo ver médicos com tanto interesse em música." Alexandre sentou-se ao lado dele, tentando manter naturalidade. "E a música é mais curativa do que muitas cirurgias." O rapaz riu. "Então devias vir às nossas apresentações." "Talvez vá," respondeu Alexandre, o coração apertado. "E tu, como te sentes?" "Cansado às vezes, mas quando toco, esqueço-me do resto. É como se a dor desaparecesse." Alexandre observava cada gesto, cada expressão. Reconhecia nele a mesma obstinação que tivera na juventude. Sentiu vontade de dizer "és meu filho", mas conteve-se. Em vez disso, retirou discretamente um cartão do bolso. "Caso precises de algo fora daqui, contacta-me." Lourenço recebeu o cartão com curiosidade, lendo o nome impresso. Dr. Alexandre Faria, cirurgia cardíaca. Os olhos brilharam. "Uau! Então és famoso mesmo?" Alexandre sorriu, mas dentro de si sentia-se pequeno. Nos dias que se seguiram, começou a mover influências em segredo. Falou com colegas de cardiologia, providenciou exames adicionais para Lourenço, garantiu que o rapaz tivesse acesso aos melhores equipamentos. Chegou até a liquidar discretamente uma mensalidade em atraso da escola de música, através de uma doação anônima. Achava que estava a proteger, a ajudar. Mas Inês descobriu. Encontrou-o uma tarde no estacionamento subterrâneo do hospital. O som seco dos saltos dela ecoava pelo espaço frio. Aproximou-se de Alexandre como uma tempestade contida. "Achas que não percebo?" disse, a voz carregada de fúria. "Os exames extras, as doações anônimas, o interesse repentino na escola de música? Pensas que és invisível?" Alexandre tentou manter a calma. "Não estou a interferir. Estou a ajudar. Ajudar?" Ela riu, um riso amargo. "Durante 20 anos não estiveste presente?"
Agora apareces e achas que podes comprar espaço na vida dele com favores? Não é isso, protestou. Eu só quero garantir que ele tenha o melhor. Os olhos dela faiscavam. O melhor para ele é paz, Alexandre. Paz para crescer sem sentir que é peça de um jogo entre adultos. Ele deu um passo à frente, a voz carregada de emoção. Inês, olha para mim. Vês o quanto ele é parecido comigo? Não posso fingir que não existe. Não posso mais. Ela respirou fundo, tentando controlar-se. E eu não posso deixar que destruas o que construí com tanto esforço. Ele não precisa de ti para viver. Por um instante, o silêncio foi absoluto, apenas interrompido pelo ronco distante de um motor. Alexandre percebeu que estava a perder, não apenas uma discussão, mas a chance de reparar 20 anos de ausência. Não me afastes dele, disse, a voz quebrada. Não desta vez. Inês voltou-lhe as costas, mas antes de subir as escadas, murmurou. Se realmente o amas, prova-me com silêncio. E deixou-o ali, sozinho, no frio do estacionamento, sentindo que cada passo dela era um muro a erguer-se entre ele e Lourenço. A noite caía lentamente sobre Lisboa, e as ruas de Alvalade começavam a esvaziar-se. Alexandre, incapaz de obedecer ao pedido de silêncio de Inês, decidiu passar pela Academia de Música de Alvalade. Não tinha certeza do que esperava encontrar, mas o instinto empurrava-o para perto de Lourenço. Ao chegar, ouviu acordes suaves de guitarra a ecoar pela janela entreaberta. Aproximou-se devagar, espreitando para dentro. O rapaz estava sozinho, sentado num banco de madeira, olhos semicerrados, dedos a deslizar pelas cordas com naturalidade. Tocava como se o mundo não existisse. Sem querer interromper, Alexandre esperou o fim da melodia. Quando o último acorde morreu no ar, bateu levemente à porta. Lourenço levantou os olhos, surpreso. Dr. Faria? Alexandre entrou cauteloso. Não queria incomodar. Ouvi-te tocar, o rapaz sorriu, encolhendo os ombros. Quando toco, esqueço-me de tudo. É o único lugar onde sinto que controlo alguma coisa. Alexandre aproximou-se, sentando-se num banco ao lado. Isso chama-se vocação. Eu conheço bem essa sensação. Quando estou numa cirurgia, esqueço o mundo. É como se só existisse o coração que preciso salvar. Lourenço riu baixinho. Então somos parecidos, afinal. As palavras, ditas de forma inocente, atingiram Alexandre como lâmina. Engoliu em seco, mas forçou um sorriso. Mais parecidos do que imaginas. Conversaram durante quase uma hora. Lourenço falou dos sonhos. Queria estudar música em Coimbra, talvez no Porto, mas temia não ter recursos. Falou do medo das crises cardíacas, da sensação de ser diferente dos colegas. Alexandre ouviu cada palavra com atenção quase reverente. Pela primeira vez em anos, não era o médico distante nem o cirurgião famoso. Era apenas um homem diante de um jovem que poderia ser seu filho. Sabes, disse Alexandre após um longo silêncio. Talento como o teu merece oportunidade. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Lourenço sorriu, mas os olhos mostravam sombra de dúvida. Às vezes acho que a minha mãe carrega tudo sozinha. Não quero ser peso para ela. O coração de Alexandre apertou. Não és peso, és luz. O rapaz olhou-o intrigado com a intensidade da resposta. Mas antes que pudesse perguntar mais, ouviram passos no corredor. A porta abriu-se bruscamente. Era Inês. O olhar dela percorreu a cena. Alexandre sentado ao lado do filho. A guitarra entre eles, a cumplicidade evidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lourenço, está na hora de irmos, disse a voz firme, quase metálica. O rapaz franziu o senho. Mas, mãe,
Estávamos só a conversar. Ah, agora! Cortou ela, sem sequer olhar para Alexandre. Lourenço suspirou, guardou a guitarra e saiu, lançando um último olhar confuso para o médico. Ficaram sozinhos, Inês e Alexandre. Não percebes? Disse ela em tom baixo, quase desesperado. Cada minuto que passas com ele aproxima-o da verdade. E quando essa verdade vier, vai destruir-nos a todos. Alexandre ergueu-se, olhos marejados. Ou vai finalmente unir-nos? Ela abanou a cabeça, lágrimas contidas. Não acredites nisso. A vida não é um conto onde finais felizes aparecem porque alguém os deseja. E saiu, deixando Alexandre sozinho na sala silenciosa, com a sensação de que acabara de tocar pela primeira vez a alma de Lourenço, mas também de que a explosão estava iminente. Lisboa acordava com um céu plúmbeo, nuvens pesadas a prometer chuva sobre os telhados antigos e avenidas agitadas. No Hospital de Santa Maria, Alexandre atravessava os corredores como um homem dividido. Cada consulta que atendia, cada paciente que examinava, parecia apenas pano de fundo para a única questão que lhe martelava. Até quando suportaria o silêncio? Na noite anterior, revira mentalmente cada momento com Lourenço. O rapaz a tocar guitarra, os olhos verdes iluminados pela paixão pela música, a forma como ria ao partilhar sonhos. Havia um vínculo inegável, uma ponte construída em minutos que 20 anos de ausência não conseguiam apagar. Mas Inês permanecia como muralha. A cada gesto dela, deixava claro que a verdade devia continuar enterrada. Alexandre, porém, sentia que não teria outra oportunidade. O tempo era curto. As crises cardíacas de Lourenço, os exames em atraso, tudo apontava para um perigo real. Decidiu, então, procurar respostas definitivas. No fim do turno, dirigiu-se ao laboratório do hospital, um espaço frio e impessoal, cheirando a reagentes químicos. Usando a sua autoridade, requisitou discretamente uma análise de DNA. Pedaços de informação clínica bastavam-lhe para montar a prova que Inês tentava negar. Ao entregar a amostra, sentiu as mãos tremerem, algo que nunca acontecia numa cirurgia delicada. Ali, não estava a controlar bisturis nem suturas. Estava a entregar-se ao risco de ver confirmada uma verdade que mudaria toda a sua vida. Saiu para a noite lisboeta, caminhando sem rumo pela Avenida da Liberdade. As luzes dos hotéis de luxo refletiam-se nos seus olhos cansados. Entrou no átrio do Hotel Tivoli, mas não conseguiu subir ao quarto. Sentou-se no bar vazio, pediu um whisky e ficou a olhar o copo por longos minutos. E se for meu filho? Pensava. E se todo o meu sucesso, todos os prêmios, não passarem de pó diante de 20 anos de silêncio? Enquanto isso, em casa, Lourenço encarava a mãe com crescente desconfiança. Mãe, quem é realmente o Dr. Faria? O perguntou enquanto afinava a guitarra. Ele olha para mim de uma forma estranha. Inês travou um instante. Ele é apenas um médico que exagera no interesse pelos pacientes. Não é só isso, insistiu o rapaz. Quando estou com ele, sinto... Não sei explicar. Como se me conhecesse há muito tempo. Inês apertou os lábios, desviando o olhar. Estás a imaginar coisas? Lourenço pousou a guitarra, firme. Não me mintas. Já não sou criança. O silêncio dela foi a resposta mais cruel. Dias depois, o resultado do laboratório chegou às mãos de Alexandre. O envelope branco, discreto, parecia pulsar como um coração prestes a rebentar. Sentou-se no gabinete, trancou a porta e abriu-o com dedos nervosos. As palavras saltaram-lhe aos olhos. Compatibilidade genética, 99,9%.
Lourenço era seu filho. O mundo desabou e reconstruiu-se num só segundo. Alexandre encostou-se à cadeira ofegante. Tudo aquilo que suspeitara estava agora gravado em papel oficial. Não havia mais como negar. E pela primeira vez em muito tempo, Alexandre chorou. O documento dobrado permanecia no bolso interno do casaco de Alexandre, como uma pedra incandescente. Caminhava pelos corredores do Hospital de Santa Maria sem ouvir as vozes, sem reparar nos olhares. Apenas uma certeza lhe guiava os passos. Precisava falar com Lourenço. Encontrou-o no jardim interno do hospital, sentado num banco de pedra, guitarra apoiada no colo. O rapaz dedilhava acordes suaves, olhos semicerrados, como se usasse a música para afastar o peso das consultas. Alexandre aproximou-se devagar, sentindo o coração acelerar. "Posso?" perguntou, apontando o espaço livre ao lado. Lourenço sorriu. "Claro, doutor." Sentou-se. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas a música preenchendo o ar. Depois, Alexandre respirou fundo. "Lourenço, há algo que preciso dizer-te. Algo que mudou tudo para mim." O rapaz suspendeu a melodia, intrigado. "Já assustar-me? O que foi?" Alexandre levou a mão ao bolso, sentindo o papel contra os dedos. O peso da revelação esmagava-o. Estava prestes a falar quando uma voz firme interrompeu. "Não!" Inês aproximava-se a passos rápidos, o rosto contraído de fúria. "Mãe!" Lourenço ergueu-se confuso. "O que se passa?" Ela colocou-se diante deles como muralha. "Ele não tem nada para te dizer." Alexandre levantou-se também, a voz trêmula, mas determinada. "Tem sim, e ele merece ouvir." "Não!" repetiu Inês, quase gritando. "Não vais roubar-lhe a paz." Lourenço olhava de um para o outro, atônito. "Paz? Do que estão a falar?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rapaz sentia o coração disparar, a respiração falhar. "Há anos que percebo que escondem algo de mim. Agora quero a verdade." Inês fechou os olhos, desesperada. "Lourenço, por favor." Mas Alexandre já não podia calar-se. Retirou o documento do bolso e pousou-o no banco. "Verdade está aqui." O rapaz olhou o envelope confuso. Pegou-o com mãos trêmulas e leu as primeiras linhas. A cor esvaiu-se-lhe do rosto. Compatibilidade genética. Pai biológico, Alexandre Faria. As palavras saíam-lhe entrecortadas, como se fossem punhais. O mundo de Lourenço desabou. Fitou a mãe, incrédulo. "É verdade?" Inês levou as mãos ao rosto, lágrimas a correrem-lhe pelos dedos. "É verdade," murmurou. O silêncio transformou-se em tempestade. Lourenço recuou, respirando com dificuldade. "Passaram-me a vida toda a mentir." Alexandre estendeu a mão, desesperado. "Filho, eu não sabia. Só descobri agora." Mas o rapaz recuou mais um passo, a guitarra quase a cair das mãos. "Filho?" repetiu com amargura. "Não te atrevas." E correu, desaparecendo pelos corredores, deixando para trás 2 adultos quebrados, incapazes de deter o peso de 20 anos de silêncio. A chuva começou a cair sobre Lisboa naquela noite, grossa e repentina, lavando as ruas como se tentasse apagar pecados antigos. Lourenço correu sem destino, os tênis a chapinarem em poças, o coração aos pulos. A cabeça latejava com as palavras que acabara de ler. Pai biológico, Alexandre Faria. Encontrou abrigo debaixo da marquise de uma velha padaria fechada, respirando ofegante. Apertava contra o peito a guitarra como se fosse a única âncora no meio do caos. "Mentiram-me a vida inteira", pensava. Todos os dias, todas as noites, todas as histórias, sempre incompletas. A raiva subia-lhe como fogo. Na manhã seguinte, recusou-se a ir ao hospital.
Trancou-se no quarto, tocando acordes dissonantes até os dedos doerem. Inês bateu várias vezes à porta. Lourenço, por favor, fala comigo! Não tens nada para me dizer que já não tenhas escondido, gritou ele, a voz embargada. Ela encostou a testa à madeira da porta, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Fiz o que achei certo para te proteger. Proteger de quê? Da verdade? Respondeu feroz. Nunca te pedi isso. O silêncio caiu pesado, apenas interrompido pela música amarga que ele arrancava das cordas. Entretanto, Alexandre tentava concentrar-se nas cirurgias, mas as mãos, tão seguras de costume, tremiam ligeiramente. Sentia que a sua reputação, construída com disciplina férrea, desmoronava diante de algo que nenhum bisturi podia resolver. Naquela tarde, tomou coragem e foi até a casa de Inês, em Alvalade. A porta abriu-se com relutância. Inês estava com o rosto pálido, olhos vermelhos. Ele não quer falar contigo, disse de imediato. Mas precisa ouvir-me, insistiu Alexandre. Precisa saber que nunca o abandonei por escolha. Inês suspirou cansada. Alexandre, compreendes que para ele não interessa se sabias ou não? Para ele, interessa que não estiveste. O silêncio dele confirmou a verdade dura. No quarto, Lourenço escutava cada palavra através da porta entreaberta. Não aguentou. Saiu de rompante, encarando os dois. Chega! Exclamou, a voz a tremer. Não quero desculpas, não quero justificações. Quero saber por que é que sempre fui metade de uma história. Os olhos dele estavam marejados, mas cheios de raiva. Fitava Alexandre como se fosse um estranho, mas ao mesmo tempo como se buscasse nele um reflexo. Eu não escolhi isto, disse Alexandre, a voz embargada. Nunca soube que eras meu filho. Se tivesse sabido, teria estado contigo. Palavras, respondeu Lourenço com amargura. Onde estavas quando tive medo das primeiras crises? Onde estavas quando a minha mãe chorava escondida? Onde estavas quando pensei que ia morrer numa maca fria? Alexandre não encontrou resposta. Inês tentou intervir. Lourenço, eu fiz o que achei certo. Pois erraste, gritou o rapaz, as lágrimas finalmente a correrem-lhe pelo rosto. Erraste ao esconder-me dele. Erraste ao decidir por mim. O silêncio que se seguiu foi brutal. Lourenço agarrou a guitarra, passou por eles e saiu porta fora, desaparecendo pela rua molhada. Deixou atrás de si uma mãe desfeita em lágrimas e um pai recém-descoberto, paralisado pela impotência. A chuva tinha parado, mas a cidade de Lisboa ainda parecia chorar. As ruas brilhavam molhadas, refletindo as luzes dos candeeiros, enquanto o vento arrastava restos de folhas pelo passeio. Lourenço caminhava sem destino pelo cais do Sodré, guitarra às costas, o coração pesado. Parou diante do Tejo, respirando fundo, tentando organizar o turbilhão de emoções. Atrás dele passos ecoaram. Virou-se e viu Alexandre encharcado, mas determinado. Segui-te, admitiu o médico ofegante. Não podia deixar-te sozinho agora. O rapaz apertou os punhos. Não precisas fingir. Já fingiram demasiado. Não estou a fingir, respondeu Alexandre, dando um passo à frente. E passei a vida inteira a salvar corações, e nunca percebi que o meu estava incompleto. Até conhecer-te, o silêncio pesou. Lourenço desviou o olhar para as águas escuras do rio. E achas que basta aparecer agora e dizer isso? Como se 20 anos não tivessem passado. Não basta, admitiu Alexandre. Mas é o início. E se me deres uma oportunidade, passo o resto da minha vida a tentar compensar. Os olhos do rapaz encheram-se de lágrimas. E se eu não quiser? Alexandre suspirou, sentindo o peso da incerteza. Então aceito, mas nunca vou deixar de estar aqui, mesmo que seja na sombra. Nesse momento,
Inês apareceu correndo pela marginal. Ofegava, cabelos soltos, lágrimas misturadas com a umidade do ar. "Lourenço!" chamou, a voz embargada. "Por favor, ouve-me!" Ele virou-se exausto. "Já ouvi demasiado. O que mais podes dizer?" Ela aproximou-se estendendo as mãos. "Errei. Errei por medo, por orgulho, por querer proteger-te de uma dor que afinal criei eu mesma. Passei a vida a tentar ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mas esqueci que a verdade também é cuidado." As palavras quebraram a muralha do rapaz. A raiva ainda queimava, mas agora misturava-se com compaixão. "Não sei se consigo perdoar-te", disse, a voz trêmula. "Não te peço perdão imediato", murmurou Inês. "Peço apenas que não deixes que a mentira nos destrua de vez." Lourenço olhou de um para o outro. Alexandre com o olhar suplicante, Inês com lágrimas. Sentia-se no centro de uma história que nunca pedira para viver. Respirou fundo. "Preciso de tempo." Virou-lhes as costas e caminhou lentamente pela marginal, guitarra às costas, até desaparecer na escuridão. Alexandre e Inês ficaram lado a lado, sem palavras. A noite envolvia-os, fria e incerta. "Perdemo-lo", murmurou ela. "Não", respondeu Alexandre, olhando para o horizonte. "Ele apenas precisa de encontrar o próprio caminho, e quando estiver pronto, estarei aqui." Inês fitou-o longamente. Pela primeira vez em 20 anos, não havia ódio nos olhos dela, apenas cansaço e uma centelha de esperança. "Talvez desta vez não fujas", disse, num sussurro. Alexandre não respondeu. Apenas permaneceu ali, diante do Tejo, sabendo que o futuro era um livro em branco. Um livro que pela primeira vez não controlava sozinho.